Bom dia, companheiras e companheiros aí do Brasil e de quem vai assistir esse vídeo. E vocês sabem que eu estou agora falando manso, vocês podem notar, mas a minha indignação, ela é fora de série, ela é exageradíssima. E como vocês sabem, eu tenho uma língua afiada. Ontem, assistindo a Globo, vou falar algo que vocês acham que não tem nenhum tipo de conexão, mas vou dar uma certa ilustração para que vocês possam ver que nem tudo que reluz é ouro. Bem, não vou usar de mais metáforas e vou direto ao grão. Ontem eu estava assistindo o Rodrigo Santoro, né, tremendo ator brasileiro, né, fez muitos filmes e participou de vários filmes no estrangeiro e tudo, né? Um expoente bem graduado do nosso cinema. Pois bem, então eu estava no Festival de Gramado. Lá se falou de Cacá Diegues, que faleceu com 86 anos, e também do filme que ele fez, né? E o nome de filme tem até um título em espanhol, Para Vigo Me Voy. Quer dizer, vou mais ou menos falar, Para Vigo Me Voy. Certo? Vigo, como dizem os cubanos, não tem nenhuma conexão com nenhuma cidade, com nada, não tem nenhum lugar em Cuba chamado Vigo, né? E tal. Mas é uma música, é uma composição, se não me equivoco, do maestro Lecuona, tremendo maestro, né, cubano, já falecido há muitos anos. E então é isso. Mas o que não se falou lá foi o porquê dessa música, porque realmente numa apresentação no Olympiade de Paris, o grupo que esteve inclusive no Brasil, uma orquestra cubana que já esteve várias vezes no Brasil, né? E esse grupo lá, o cantor cubano, já centenário, já falecido há vários anos, Compay Segundo, cantou essa música, Para Vigo Me Voy. Bem, aqui não se trata de música, eu não sou cantor, não quero falar de música, apesar de eu ter bastante um conhecimento aprofundado da música, não somente brasileira, do passado, e a música do exterior também. Então, mas eu não quero aqui me dar galardões ao que não se refere ao tema. Mas o que eu estava vendo? Eu estava assistindo aqui um documentário de determinados brasileiros falando o que eles desconhecem, falando geralmente mal do Brasil. Certamente nesse vídeo eu vou falar algumas palavras de baixo calão, porque na verdade é o que eu represento. Eu represento o povão. Então, por mais que eu tenha alguma instrução, mas também eu tenho que me colocar na linguagem do povão, na linguagem da massa, entendeu? Para ver se pelo menos isso é levado e que o povo possa entender. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, estou falando há mais de 45 anos atrás, eu sempre via aqui, e também informações do Brasil, na época, quando eu estava aí, né, e trabalhando até na Toshiba Internacional, eu pude ver vários filmes e mostragens do que era Nova York, né, lá o Times Square e tal. E eu não me deixava deslumbrar com aquilo. Mas eu me perguntava, será que isso tudo é a maravilha? Será que eles lá vivem na Alice, vivem no País das Maravilhas como Alice? E eu que me questionava. Mas até que chegou a realidade e eu pude comprovar. Pois bem,
Com poucos anos de estar aqui, eu fui a trabalho a Nova York, o centro de Manhattan, da ilha, né? Não o estado todo, o centro, Nova York, a cidade de Nova York, não o estado. E no centrão de Manhattan, olha, eu sinceramente, eu fiquei admirado e tive que me conter de tamanha decepção. Olha, eu via buracos no asfalto, buracos que, se uma caminhonete talvez caísse dentro, ela não sairia mais. Ao entardecer, por volta das 4h30, 5, eles colocam todas as bolsas, não somente restaurantes, não, e cafeterias, o pessoal em geral, o comércio em geral, no centro de Manhattan, sabe, no centro, próximo onde tinha aquelas torres. Ainda existiam as torres, eu tive o prazer de conhecer as torres que foram tombadas lá pelo Bin Laden, entendeu? Então, próximo ali, toda aquela área próxima, que eles mostram somente a beleza, e o brasileiro lambe o carimbador de papel higiênico, né, americano, para falar. Eu disse que não ia falar metáfora, estou falando, né? Então, ele lambe o carimbador de papel higiênico, sabe aquela parte lá onde o espinhaço muda de nome? É exatamente isso. O brasileiro tem esse síndrome do viralatismo e lambe esse carimbador de papel higiênico do gringo. E se não, Nova York, Times Square, sabe? Aí você sabe, não, isso é Nova York, é coisa e tal. Mas voltando lá, aquelas bolsas de plástico, geralmente da cor negra, olha, por volta de 5 da tarde, ainda não escuro. Olha, eu sinceramente, as ratazanas que circulavam à vontade, saindo dos bueiros, qualquer que você pudesse escolher. Olha, eu vou te ser sincero, eu não quero estar mentindo aqui. A menor que eu vi era quase do tamanho de um gato. Um gato comum. E eram em milhões. Claro, eu digo milhões em todo o que é a ilha de Manhattan. Porque eu vi centenas. E tive lá por volta de uma semana a trabalho. Aqui também, em Miami, o pessoal fala Miami, confunde com a área da praia, não é? Miami Beach, né? Norte Miami Beach, onde eu vivo, também na área de praia. Miami, no centro de Miami, aquilo era uma sujeira de primeira grandeza. A prostituição imperava quando eu cheguei aqui. O consumo de droga excessivo e a quantidade de gangues que se vivia num pedacinho de terra chamado Miami Beach. Entendeu? Mortes eu vi ali com frequência. Tanto que ao chegar aqui, não é? No começo da década de 80, eu fiquei assim, atordoado. Eu falei, poxa, tenho que voltar para o Brasil, porque estar no Rio de Janeiro o grau de periculosidade era bastante menor. Veja a que ponto eu cheguei, a que ponto de comparação eu cheguei. Bem, mas vamos ao grão. E essa reportagem que eu estava assistindo, mostrando brasileiros metendo o pau no Brasil. Agora, que classe de brasileiro é essa? Geralmente é o brasileiro, pelo amor de Deus. Eu vou falar, eu sou ateu, mas falo em Deus também, não é? Então, faz parte da linguagem corriqueira. Aquele brasileiro que
que veio do Brasil pisando em merda de vaca. Nada contra a merda e nada contra a vaca. Contra simplesmente esse brasileiro que veio para cá em quase toda a sua totalidade, visando, né, o bem financeiro, né, ganhar dinheiro, como se no Brasil não se pudesse ganhar dinheiro. Eu tenho 2 sobrinhos que minha irmã, falecida no dia 22 de maio, eu tinha solicitado a residência para ela aqui nos Estados Unidos, chamado Green Card, que eles chamam, né? Então, ela recebeu. Ela não aceitou. Porque os meus sobrinhos queriam continuar no Brasil. Um é advogado, muito bem sucedido, e o outro é um personal trainer da academia mais famosa de São Paulo, chamada Reebok. Eu estive no apartamento dele, a última vez que estive em São Paulo. Sinceramente, não deixa a desejar a nenhum apartamento de rico aqui nos Estados Unidos. Todo automatizado. Então, e não estou querendo defender minha família nem nada disso. Agora, a que ponto quero chegar? Então, essa leva de gente maldita, a que lambe o carimbador de papel higiênico do gringo, dizia o seguinte: o SUS no Brasil é uma merda. Claro, estou falando com a expressão realmente que eles queriam se referir. Tentaram na linguagem pobre, né, não falar a palavra de baixo calão. Mas eu estou falando aqui, eu estou reproduzindo exatamente o que eles queriam dizer. Vieram de lá, ficam aqui o primeiro ano, falam 2 palavras de inglês, ou 3, e muito mal, e começam a meter o pau no Brasil, que o SUS é isso, que o SUS é aquilo, que o SUS é aquilo outro. Se nós não tivéssemos o SUS, nessa pandemia, né, que abalou o mundo inteiro, e nós tivemos, bem, contado aí oficialmente, eu acredito que deva ter sido muito mais de 700 mil mortos, por ocasião do governo daquele bandido Fujão, que está prestes a ir para Papuda. Bem, oxalá vá e não saia nunca mais. Ele e toda a sua família. E todos os seus asseclas malditos. Pois bem, mas o vídeo aqui não é muito político. Então essa gente diz: aqui nos Estados Unidos a coisa é diferente. Eu vou explicar a vocês o que é os Estados Unidos. Bem, eu me aposentei aqui e tenho total direito nos Estados Unidos. Eu tenho. Por quê? Porque paguei 30 e tantos anos o imposto de renda. E aqui não é aquela contribuição que você faz mensal através do seu olerite ou da sua folha de pagamento, nada disso. Não, aqui você paga o imposto de renda no final do ano, né, no mês até o mês de março, se não me equivoco, eu já não faço mais. E quando chega a sua idade, que na minha aposentadoria, quando me aposentei, era 65. Então eu me aposentei aos 65 anos. Hoje já tenho mais de 70. Então eu tenho esses direitos. Eu tenho direitos do plano de Medicaid, Medicare, tenho o plano A, B, C, D. O que significa isso? Eu tenho direito a tudo que é remédio grátis. Grátis não, pelos anos todos que eu paguei. Então tenho direito a tudo que é remédio, todo tipo de cirurgia, seja ela a mais sofisticada possível, toda a cobertura médica hospitalar, toda a cobertura odontológica e oftalmológica. Tanto que esse óculos que vocês estão vendo aqui é um multifocal, entendeu? Com escurecimento feito aqui, feito pela segunda vez, porque a primeira vez eles erraram. Muito comum nos Estados Unidos o erro. Então, mas isso aqui obtive. E com isso, o que eu quero dizer? Eu tenho isso porque a Constituição me faculta e me confere esse direito.
Agora, quem não tem isso, vamos dizer, uma pessoa, um cidadão ou uma cidadã de 30, 40 anos, que se vê em um desespero de ter que ser atendido pela parte médica e que não tenha propriedade alguma, aí sim, porque ele vai a um hospital, não é? Todos são privados, ele vai ao hospital, o hospital não pode negar em atendê-lo, mas eles vão buscar a ficha dessa pessoa por informação da própria pessoa, do próprio paciente. Quando você não tem nenhuma propriedade física, por exemplo, uma casa, um apartamento, e você não tem nada mais, a não ser um pequeno carro velho, ou mesmo que seja novo, você vem para cá, como eu assisti vários, né? Tiveram filhos aqui e prometeram pagar toda aquela parte médica, toda aquela parte odontológica, toda aquela parte oftalmológica, que não é quando fizeram um exame de vista, mas isso ficou na promessa vã, sabe? Uma promessa que não foi cumprida de pagamento. Como essas pessoas não tinham propriedade, o que o governo pôde fazer? Nada. Se teve um carrinho, ele não pode tomar o carrinho, mas colocou lá uma ordem de empenho. Agora, se essa pessoa tem 40 anos e tivesse uma casa que não estivesse toda paga, o que fosse, e dependesse do sistema americano de saúde, e ele não tivesse uma aposentadoria completa, como é o meu caso, sabe? Então ele se comprometeria a pagar, nem que fosse $2 por dia ou por mês, porque ele não pode dizer que não paga. O que o governo faria? De imediato isso, eu assisti alguns quantos casos, colocar vou falar a palavra em inglês, lien, L-I-E-N, que significa o quê? Um direito de reserva da propriedade. Um direito de reserva, não é, da propriedade. Quer dizer, uma ordem de empenho, e você não poderia sair disso, não é, fazer uma liberação desse direito de reserva de propriedade até que não assumisse o compromisso da sua dívida para com o governo, não é, que respaldou o seu tratamento. Agora, eu pergunto a vocês, vamos voltar a 30 anos no passado, 30 anos. Um parto normal, como eu tive a oportunidade de ver a fatura, um parto normal, desculpe se o vídeo está um pouquinho mais estendido, um parto normal de uma brasileira, mineira casualmente, da cidade de Tombos, próximo a Carangola, uma cidade que tem 8.500 habitantes. Não vou falar o nome da cidadã. Ela teve uma fatura porque teve uma pequena complicaçãozinha, muito simples, e teve a necessidade de ficar 3 dias no hospital. Um simples parto normal. Sabe de quanto veio a fatura? Quase $30 mil. Estou falando de quase 30 anos atrás. Eu, por exemplo, estou fazendo um procedimento aqui nos Estados Unidos que me faculta a lei, que me faculta a Constituição, e tenho total direito a isso. Não estou tirando e não estou colocando os Estados Unidos em situação de um país miserável, desgraçado. Não. A razão dá-se a quem tem, entendeu? Eles têm alta tecnologia, cometem muitos erros, cometem o erro humano, mas tem alta tecnologia. Bem, para ter ideia
e dar um apanhado geral a vocês do tratamento que eu estou fazendo em termos de valor. Bem, no Brasil eu acredito que só tem em São Paulo, ou talvez em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, talvez. Foi descartada a possibilidade quase desse tratamento existir em Belo Horizonte. Isso por 3 médicos da área. 3 médicos da área. Não vou falar que área é, mas já mais ou menos fiz um apanhado. Esse procedimento no Brasil, eu estive pesquisando em São Paulo, e vou mais ou menos dar um apanhado a vocês de quanto poderia custar esse tratamento, que é relativamente simples, são 2 sessões. Esse tratamento poderia variar entre 300 e 400 mil reais. Aqui eu estou fazendo realmente nas mesmas 2 sessões e estou pagando, sabe quanto? Nada. Veja bem, eu não estou simplesmente lambendo o carimbador de papel higiênico do gringo. Agora, eu estou tendo isso porque trabalhei 35 anos pagando imposto de renda, então a lei me faculta isso. Agora, e outra coisa, eu nunca falei mal do nosso SUS. Eu sempre defendi o nosso SUS. Porque quando estou no Brasil, eu moro no Brasil, eu dependo dele. Eu faço meus exames laboratoriais do postinho, tudo pelo SUS. Entendeu? Meu PSA, meus exames de sangue, hemoglobina, todas essas coisas que eu não vou citar aqui, nomes médicos, tudo pelo SUS. Os remédios que eu preciso, todos pego na farmácia popular, que são 4. Pego na farmácia popular. Então, eu não falo mal do meu país. Agora, o que eu fico assim injuriado, falar essa palavra feinha que eu não gosto, mas vou falar porque é a palavra do povão. O brasileiro com síndrome de vira-lata, sabe aquele brasileiro que ele não tem, vou falar a palavra muito feia que minha mãe falava que não tem merda no cu pra cagar, sabe? Mas ele quer andar com um iPhone porque ele vê no outdoor um iPhone. Ele não pode ter um telefone chinês. Esse telefone que eu estou falando com vocês aqui, olha, eu vou até virar a câmera para vocês verem. Olha aqui. Não sei se está dando para vocês verem daí. Tá no espelho. Esse telefone é um telefone chinês. Sabe quanto tempo eu tenho esse telefone? 5 anos e meio. E me satisfaz. Faz tudo que um iPhone faz. Agora, eu não saio e vou olhar um iPhone no outdoor, o 19,5 Pro Extra Ultra, que custa mais do que uma motocicleta de 25 mil reais, um novo, não é? Se eu não posso comprar, praticamente almoçar num restaurante, não estou falando popular não, um restaurante regular. Então, veja bem, esse é o tipo de gente que eu vejo. Como tive oportunidade de ver aí no Brasil, várias vezes, que estão aqui, que vivem aqui, moram aqui, muitos ilegais. Agora estão mais, um pouco, agora a situação está ficando um pouco apertada para essa gente. Mas vi também pessoas legalizadas. Aí na cidade de Divinópolis, onde eu moro, que chegaram aí e passaram a humilhar o matuto, que vocês chamam de caipira aí, né? E passaram a humilhar, falando palavras de inglês, um inglês de merda mal falado. Outra coisa, saíram do Brasil sem se falar com propriedade até o nosso próprio idioma. Isso me dá uma indignação. Eu fico, olha, vocês me perdoem,
eu tive que fazer esse vídeo. É um vídeo que já vai para 25 minutos, mas se vocês puderem assistir, assistam. Eu falei para vocês exatamente a identidade real e não fantasiosa, a identidade real do que é a vida aqui. Tudo que estiver sendo dito diferente do que eu falei neste vídeo é fantasioso e mentiroso, o que ele chamou hoje de fake news, entendeu? Então, é essa informação que eu queria passar a vocês no Brasil. Muito obrigado, boa noite, bom dia e até a próxima.